Salve! Eu sou Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve pessoal, meus amigos! Professor Dr. Sandro Rodrigues com vocês novamente para mais um Resistência Podcast. E hoje, mais uma vez, é um Resistência Podcast especial. Especial porque além de uma grande profissional, eu tenho uma grande amiga e acima de tudo parceira de trabalho. Uma pessoa que eu confio a saúde e a vida dos meus alunos, dos meus clientes, porque eu sei que além da nossa proximidade e empatia pessoal, é uma grande profissional que eu fico tranquilo nessa interdisciplinaridade dos assuntos. Então, eu estou aqui com a nutricionista Chelsea, formada em nutrição pela Unicamp, para falar um pouquinho com vocês sobre dieta cetogênica. Talvez essa seja a base do nosso podcast, mas durante o decorrer dos assuntos que não é nada combinado, a gente pode ter algumas nuances de low carb ou própria de uma alimentação mais contínua, equilibrada, mais prevalente, tá bom? Chelsea, é um prazer. Se apresenta aí para o pessoal para a gente começar o nosso bate-papo. Legal, obrigada Sandro pelo convite, obrigada pela introdução maravilhosa. Igual você comentou, eu me formei pela Unicamp e já desde essa formação eu já voltei para o público da área do esporte, né? Então eu comecei fazendo a pós-graduação em nutrição esportiva funcional, depois passei para uma ortomolecular, que eu acho que bioquímica é a base, né, para a gente conseguir entender e trabalhar qualquer tipo de objetivo dentro da nutrição. E por último fiz a pós do triatlon lá na Unicamp, a especialização do triatlon na Unicamp, que foi uma descoberta, uma paixão, primeiro por sair um pouco da minha caixinha, né, e estar no meio de tantos especialistas no treinamento físico e conseguir compartilhar um pouquinho mais com vocês e aprender um pouco mais a linguagem de vocês nessa pós, além de aprender a trabalhar com um esporte que eu achei maravilhoso, né? E junto a isso a clínica, igual você falou, da nossa parceria, né? Não só com você, mas várias outras assessorias, esse enriquecimento do conhecimento também da prática, que é bem bacana e eu quero trazer aqui para vocês. Legal, Chelsea, isso é fantástico, né? Então, assim, já era para você ser apresentado, a gente começar, mas eu não posso abrir mão de falar mais um pouquinho de você, de babar ovo no bom sentido, né? Que para minha surpresa, quando eu cheguei para a Unicamp e sem saber de nada, sem espalhafato nenhum, quando eu entrei na sala para dar aula, estava lá você sentada como aluna da disciplina de corrida em triatlon que eu ministrei na pós-graduação. Então isso me surpreendeu positivamente também. A admiração que eu já tinha pelo domínio técnico que você tem quando meus alunos e que eram seus pacientes e voltavam com uma coisa diferente, se engrandeceu ainda quando eu vi que você, além de praticar as modalidades esportivas, você foi numa pós-graduação da área da educação física, meteu o bedelho lá para otimizar o seu conhecimento, né? Me lembrou muito a minha segunda graduação, que eu fui fazer fisioterapia. Muita gente nem sabe que eu sou fisioterapeuta e eu brinco e brigo com a minha mãe, né? Que ela fala, é tão lindo o fisioterapeuta, e ela acha que para ser fisioterapeuta você precisa estar com a roupa branca ligando e desligando o aparelho. Então a fisioterapia me serviu muito para me tornar um profissional de educação física diferente, né? Então eu fiquei muito feliz em vê-la lá e aqui falar para o pessoal também, né? Que para cereja do bolo foi o nosso trabalho, meu, seu e do professor Fábio Alessandro, que foi escolhido entre os melhores trabalhos da pós-graduação e culminou num capítulo do livro da terceira coletânea em triatlon da Unicamp, que vocês podem baixar gratuitamente no meu Telegram ou no Linktree da minha bio. Chelsea, eu acho que é isso. Agora a gente pode entrar no tema do podcast, né? Porque para não ficar cansativo a gente é curto e grosso, mas não deixamos de ser técnico. Falar sobre um tema super polêmico que os alunos perguntam, que muitas vezes a gente só porque eu vejo comendo um pão com manteiga, um pão com requeijão, acha que eu sou averso e eu não sou, não é assim, mas são os polos, né? No mundo se polarizou muito. Então o tema de hoje é dieta cetogênica. Então, o que é a dieta cetogênica? Chelsea, já explica para os nossos ouvintes, que eu falei que tem tanto corredores como profissionais da área de educação física e outras áreas,
use todo o seu recurso técnico, mas de maneira simplificada, para explicar para os nossos ouvintes. O que é dieta cetogênica? Eu achei legal, Sandro, que você já jogou a isca da polarização, né? E você vê que mesmo a dieta cetogênica, que é uma dieta que eles chamam de very low carb, nem ela tem um consenso certo de, por exemplo, olha, a dieta cetogênica são 50 gramas de carboidrato no dia, ponto, acabou, né? Você tem as dietas cetogênicas clássicas, que a gente fala, que são as primeiras que foram criadas lá no ano de 1960, muito mais para embasamento clínico e nada relacionado com esporte ou com emagrecimento, e que são dietas em base 80% lipídica, né? E menos de 5% de carboidrato, que dariam aí por volta de 15 a 20 gramas de carboidrato dia, dependendo do total energético. Mesmo essa clássica, ela já tem a clássica modificada hoje, a clássica mediterrânea, e daí você começa a ter as outras nuances da dieta low carb, da dieta low glycemic index, que seria o baixo índice glicêmico. Então, a gente pode considerar hoje, dentro da faixa low carb, que esse carboidrato vai variar de 5 a 45%. Tem estudos de 5 a 45% sendo classificados como low carb. E a cetogênica é aquela que é normalmente a very low carb, então ela se limita aí a 45, 50 gramas de carboidrato dia no máximo, para que você tenha um estímulo maior da concentração de corpos cetônicos no seu sangue, que é derivado da quebra lipídica mais acelerada. E esse corpos cetônicos ele pode ser trabalhado futuramente como uma fonte energética, principalmente para cérebro e musculatura. Legal, Chelsea. Então, assim, o que eu costumo e o que a gente pode trazer, então, é que existe uma grande diferença entre você entender o contexto de uma dieta cetogênica, que é importante, e a gente pode falar de maneira vulgar, entre aspas, que a dieta cetogênica é sim uma dieta muito, muito, muito low carb, como você fala. Então, entender esse contexto é importante, só que aplicar esse contexto, que eu acho que é totalmente diferente e mais cuidadoso, e aí cabe um profissional da área como você, quantificar esses macronutrientes de acordo com a especificidade, a individualidade de cada um, a modalidade desportiva que ele aplica, né? Então eu acho que é isso, né? Uma diferença entre entender o contexto de maneira simples é importante, mas tomar muito cuidado para na hora de aplicar com essa mesma simplicidade. Você pensa assim também? Sim. Tanto na hora de aplicar nessa questão de assim, para quem aplicar, né? E por que aplicar? Então é aquela questão, eu tenho que ter muito cuidado para aplicar a dieta cetogênica, mas por que eu vou aplicar essa dieta cetogênica, né? Eu acho que isso, acima de tudo, é um consenso entre profissional e paciente, né? O aluno. Então esse é o primeiro ponto, só vai ser aplicado esse tipo de dieta se os dois lados entenderem que é o melhor momento e que é interessante, porque não adianta nada também o profissional falar, putz, esse é o melhor tipo de dieta para você agora. Mas se o atleta, o esportista, ele não está confortável com a ideia, já não vai dar certo, né? E o contrário também, se alguém vem com essa ideia de, olha, eu estava muito afim de fazer uma cetogênica, tudo, e eu acredito que esse não é o momento certo, que isso não vai trazer uma vantagem pro paciente naquele momento, é colocar essas cartas na mesa e falar, olha, funciona dessa forma, eu acredito que pelos benefícios e prejuízos que você vai ter nesse momento, não é interessante. Talvez a gente pode combinar de jogar isso mais pra frente, ou se você quiser testar, a gente testa uma semana. Então eu acho que esse acordo é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar dentro do consultório, né? Perfeito, Chelsea. Muito bom. Eu faço até uma analogia com a avaliação biomecânica, que hoje agora também está tudo polarizado, né? Então é criar deuses e demônios para todos e os dois polos. Eu faço uma analogia com a avaliação biomecânica, porque o atleta, o aluno, ele chega no meu consultório com assim, eu preciso mudar minha pisada de retropé. Então assim, quem falou que pisada de retropé é ruim, né? Mas assim, em vez de endemoniar uma avaliação, as medidas, poxa, eu tenho que pensar que assim,
O mais difícil eu fiz. Eu trouxe esse aluno para um laboratório de biomecânica para cuidar da vida dele. Então, ali pode ser só o gatilho para eu dar um monte de coisa boa para ele, falar, explicar que não, nem sim, nem não, mas o gatilho principal é que ele está ali dentro da gente. Então, Chelsea, aproveitando para o nosso segundo assunto ou a nossa segunda pergunta, assim, talvez eu fosse a pessoa mais habilitada para responder, mas vocês já estão enjoados da minha voz e eu te dou total autonomia por ter te encontrado na pós-graduação de treinamento, de triatlon, o que você me fala no dia a dia. E já para fazer um link, o nosso programa é sobre esportes de endurance, né? Atividade de resistência ou atividade de longa duração. Porque se a gente falar de dieta low carb para tudo, de cetogênica, dá uma pós-graduação e a gente tem meia horinha aqui. Então, assim, o que é para você... O que você tem de concepção do esporte de endurance para depois a gente aliar a cetogênica com a endurance? Legal. Eu vou falar então agora, pisando em ovos, ainda mais na sua frente, né? E se eu falar alguma besteira, você me corrige, por favor. O que eu costumo explicar se chega um leigo para mim perguntando o que é o esporte de endurance, né? O endurance é aquele esporte mais longo, isso é o que eu mais falo para os pacientes. Só que daí o longo fica aquela questão, mas longo 40 minutos, longo 60 ou longo 8 horas, né? E então o endurance, olhando mais dentro dessa parte bioquímica, é todo aquele exercício que vai utilizar majoritariamente as fontes aeróbicas de energia, né? Que são as fontes que necessitam do oxigênio e por isso eles são os exercícios que duram mais tempo, que enduram, né? Então, normalmente a gente vai utilizar fontes glicolíticas em exercícios ali intensos que vão durar 15 minutos e a partir do momento que você tem uma constância, que você trabalha de uma forma constante para perdurar essa energia, isso já é endurance de 40 minutos, 60 minutos, 2, 5, 8 horas. Perfeito, Chelsea. Já matou a pau aqui a segunda questão, né? É o que a gente costuma falar também, que há uma diferença entre endurance de longa duração e a atividade aeróbia hoje. Já não tem mais aquele clichê que a atividade aeróbica é de longa duração. A gente sabe da importância do metabolismo aeróbio a partir de 90 segundos de exercício já, né? Então hoje, haja vista que os HIITs, treinamento intervalado de altas intensidades, a grande maioria dos HIITs são atividades aeróbias, mesmo tendo uma demanda do metabolismo anaeróbio grande também, né? Então, assim, você matou a pau. Então, existem as atividades de endurance que a gente pode pensar ali 40 minutos, e aí você também tocou o dedo na ferida, porque, assim, 40 minutos pode ser longo, muito longo para um aluno iniciante, e 40 minutos pode ser um treino de rodagem tranquilo para alguém mais experiente. Mas, de uma forma geral, é essa. E aí, Chelsea, vamos unir agora as duas questões. Atividade de endurance e dieta cetogênica. A meu ver, parece que faz um sentido maior unir a cetogênica com atividade em baixas intensidades do que atividades em alta intensidade. Faz sentido? E aí você pode me ensinar. É apenas estou hipotetizando aqui, é isso? É engraçado que quando a gente pensa nessas duas ideias juntos, né? Então, nossa, a dieta cetogênica é base mais gordura, e o exercício do endurance é um exercício que utiliza majoritariamente fonte de gordura. Então parece que casa muito bem, né? E eu acredito que muito do hoje desses conflitos que acontecem é exatamente isso. Mas por que eu comeria um carboidrato ou por que eu suplementaria um gel se eu estou fazendo um exercício que utiliza fontes majoritariamente aeróbicas, né? E aí que a gente começa a trazer a despolarização de virar e falar que não é nenhuma coisa nem outra. Não é porque eu consumo só gordura que o meu esporte a partir de gordura vai ser muito bom, né? E nem o contrário. Quando eu utilizo uma dieta cetogênica como estratégia dentro da periodização do endurance, e eu foco bastante nessa palavra periodização, quer dizer que eu consigo trabalhar adaptações de treino e alimentação, né, treino e nutrição, com a dieta cetogênica para benefício do esporte de endurance. Mas não quer dizer que só trabalhar cetogênica vai ser um benefício para o esporte do endurance em si. O que eu vejo que é a maior, já trazendo a resposta, né, pra gente, igual você falou que a gente é curto e grosso e objetivo, o maior benefício que eu vejo em trazer
A dieta cetogênica, em algum momento da periodização do esporte, é o estímulo da biogênese mitocondrial. Então, eu diminuo um pouco a minha oferta de carboidrato para que o corpo consiga entender que, de alguma forma, ele tem que gerar novas adaptações para formar mais energia. E a partir dessa restrição do carboidrato, esse é um dos conceitos em que eu consigo estimular que o meu corpo produza mais organelas mitocôndria, que é a nossa usina de energia. É ela quem pega o macronutriente e transforma em ATP, e principalmente esse macronutriente gordura, né? Não exclusivamente, mas principalmente. Perfeito, Chelsea, perfeito. E quando a gente tem empatia com as pessoas, fica fácil. Tudo bem que você já matou as 3 próximas perguntas que eu ia fazer, e isso foi excelente, né? E porque daí a gente entra mais a fundo um pouquinho, mas você já me respondeu as 3 perguntas que eu ia fazer, que é falando sobre não só a periodização do treinamento, e aí mais uma vez eu tiro meu chapéu para você, que antes de te conhecer, quando meus alunos chegavam de uma consulta com você, me chamava a atenção e conversei, preciso conhecer essa moça, porque ela fala, Sandro, você precisa passar a periodização para a nutricionista, ela está pedindo a periodização. E assim, nenhum nutricionista tinha feito isso antes, e eu acho que é muito importante o nutricionista entender como vai estar disposta a periodização, o macrociclo pelo menos desse aluno, quando ele tem prova, para equalizar isso. Então a periodização não está restrita apenas ao treinamento desportivo, né, Chelsea? Você também, digamos, você periodiza a dieta, e aí fazendo o link com a cetogênica, pelo que você me falou, eu entendi que essa periodização diz alusão tanto às sessões de treinos ao microciclo, que dentro da próxima semana, de acordo com o estímulo que eu como professor dele, vou dar um estímulo de treinamento intervalado, de maior intensidade e um treino de rodagem leve, você adequa essa dieta à sessão de treino, mas também com uma periodização pensando em macrociclo ou em meso, né? Bom, ele está longe aqui, eu posso fazer uma restrição maior para ele se adaptar com a biogênese mitocondrial. É isso, Chelsea? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Quando a gente pensa no macro, meso e micro, né? Falando do macrociclo primeiro, não adianta nada a gente estar no momento pré-competitivo, então naquele 1 mês pré uma competição lá, né? E eu jogar algum tipo de restrição muito forte de carboidrato ali. A chance de eu causar uma diminuição da imunidade desse paciente que já está num alto volume de treinamento, numa carga alta de treinamento, é muito grande. E eu falo que se eu não causar uma queda de imunidade, eu com certeza causo uma lesão, né? E daí eu falo que essa lesão foi exclusivamente devido à parte nutricional, né? A falha nutricional, que não teve nada a ver com treinamento, carga-volume, ou com biomecânica, ou com algum enfraquecimento muscular desse paciente. Foi literalmente voltado a um erro nutricional, né? Então eu preciso saber em que momento, e eu gosto muito de trabalhar as cetoses nesse momento base ou início do específico, né? Porque é um momento em que eu tenho um volume mais baixo, que a gente trabalha cargas mais baixas também, intensidades mais baixas, é aquele atleta que está retomando os treinamentos depois de um período de férias, né? E é nesse momento que normalmente eu preciso fazer algum tipo de adequação de peso junto. Então, como a dieta cetogênica ela tem esse chamariz dela para redução de peso, ele é um momento interessante para eu trabalhar, e eu trabalho períodos muito curtos, 2, 3 semanas, nada mais do que isso, né? Então eu faço uma estratégia bem pontual, mais cetogênica, num período que eu sei que é seguro fazer esse tipo de coisa. Ou em algum momento da periodização específica, até para perdurar essas adaptações que a gente começa a gerar de biogênese mitocondrial num período base, num treino específico, aí eu já puxo um microciclo. Eu vou ver aonde estão os treinamentos mais regenerativos, os treinos mais contínuos, para jogar talvez uma restrição de carboidrato que não precisa ser necessariamente durante o período de treinamento, inclusive ela pode ser no outro período do dia. Então, se você treina de manhã, eu posso talvez utilizar esses 50, 80 gramas de carboidrato ali naquele pré-intratreino, um pouquinho no pós para uma recuperação, e eu ir retirando isso ao longo do dia. Ele vai se tornar um dia low carb, mas não necessariamente uma restrição de carboidrato no momento do treinamento.
E aí que eu entro no micro, né? Então, também se eu vejo que você está trabalhando Z4, Z5, Z5A, B, C, eu não tenho como jogar uma restrição de carboidrato ali. Ele vai perder completamente essa biomecânica do exercício e a torção de pé acontece, uma queda acontece. Começa a refletindo, inclusive, nos estímulos neurais, né? Você está falando. Eu diminuo as conexões nervosas, a via aferente comunicando com o cérebro, devolvendo isso, então faz todo sentido. Eu falo que o atleta, num treino desse, que ele faz uma restrição demasiada de carboidrato num treino que é necessário carboidrato, ele termina o treino abobalhado. Sim. Né? Ele começa a atravessar ruas e toma buzinada no trânsito porque ele atravessou na hora errada. Ele esquece coisa pra trás, ele fica abobalhado, literalmente. Perfeito, Chelsea. Você me remete duas analogias, que eu sempre gosto de fazer essas analogias, tanto nas minhas aulas, né? Que às vezes as pessoas... Primeira analogia é que assim, o problema, e as pessoas que me vêm falando, não é o método, né? Não é a dieta cetogênica. Volto a insistir, é como e quando isso vai ser aplicado. Então é uma ferramenta de extrema utilidade, né? A analogia que um professor que eu gosto muito fez, que eu acho fantástica, assim como os métodos de treino, o HIIT, mas a dieta cetogênica, eu acho que assim, você abre a sua caixa de ferramenta e você olha lá, tem a ferramenta dieta cetogênica. O grande problema é você precisar varrer a casa e pegar um martelo para varrer a casa, né? Então assim, você está utilizando a ferramenta e vai até varrer. O martelo vai tirar a sujeira grossa, entendeu? Pode até varrer, mas você pode quebrar o piso, você pode riscar o piso e você pode não tirar a sujeira como deveria. E aí no determinado momento de pregar um prego é pleonasmo vicioso, né? Se você pegar a vassoura para pregar esse prego, então assim, essa analogia. E aí me fala um pouquinho se é isso mesmo, se você vê a cetogênica como uma ferramenta. E a outra analogia que eu faço é que assim, se você for errar, se a pessoa é leiga, obviamente é melhor ela errar para mais. Quando no goleiro no futsal a gente fala, quando for um contra-ataque, se errar, joga a bola por cima da cabeça do atacante. Porque se você jogar no pé do goleiro, ele pega a bola e sai para o contra-ataque. Então assim, para errar para menos, e obviamente eu falo aqui em comer bem, mais relativo à qualidade dos alimentos, não à quantidade, se a pessoa não passa para o nutricionista, é muito mais arriscado ela optar por uma cetogênica da própria cabeça do que pensando que ela come bons alimentos, ela comer regularmente no dia a dia, o risco de errar é muito menor, mas é uma baita ferramenta. Condiz, é isso mesmo, Chelsea? É isso aí. Eu acho bem interessante essa questão que você colocou de se a gente for errar, é melhor errar pro beabá, né? Pro arroz feijão, literalmente. Isso. Boa. Então, isso é muito importante. Eu acho que toda vez que a gente vai tentar fazer alguma estratégia mais ousada, e daí não só falando de cetogênica, low carb, ou vou incluir inclusive o vegetarianismo e o veganismo nessa, né? Porque existe muita dúvida em cima desse tipo de alimentação também, principalmente no esporte, numa carbo load, que é a supercompensação, num jejum intermitente. Então, para qualquer tipo de estratégia mais ousada que saia do arroz com feijão, é legal a gente ter a consultoria de um profissional. A dieta cetogênica, ela começou e teve muita repercussão naquela época de 1960, muito mais voltada para a área clínica, né? Para a área relacionada com epilepsia, com autismo, com transtorno de déficit de atenção, que a gente vê que é uma coisa completamente diferente de esportes. E num segundo momento, ela foi muito comentada porque tiveram alguns indivíduos em específico com assim, resultados outstanding de emagrecimento. Então, por exemplo, a pessoa faz uma dieta cetogênica e ela perde 20 quilos, 15 quilos em um mês. E isso chama a atenção, brilha nos olhos da maioria. Mas quando a gente coloca isso num estudo científico, a gente vê que esses são os pontinhos fora da curva, né? Que eles estão fora daquele P 0,05. Só que todo mundo olha pra eles e fala, putz, se esse cara conseguiu, eu consigo também. E não, a grande maioria tá ali naquele miolo da curva que não vai responder dessa forma uma dieta cetogênica. E eu acho que esse é um outro ponto. Então, eu falei logo no comecinho de entrar num consenso com o paciente de vamos tentar uma dieta cetogênica nesse período de 2-3 semanas. Tem gente que já chegou no consultório que eu perguntei assim, e aí, tudo bem? Você quer uma água, um café? E a pessoa fala assim, não, eu quero que você me tire dessa dieta, vamos entrar na sala, né?
E que me marcou muito esse comentário, essa piadinha, que eu falei assim, nossa, essa pessoa ela realmente não tem o biotipo da dieta cetogênica. E tem outros pacientes que têm um descobrimento, que falam, gente, isso é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, eu achei que eu nunca fosse conseguir ficar sem carboidrato, mas eu tô me sentindo muito melhor, eu tô treinando muito melhor, e esse feedback, eu falo, essa pessoa, ela é mais ceto-adaptada. Então aí a gente já escolhe também quem é legal trabalhar um estímulo mais low carb de treinamento e quem não, né? Isso vai fazer uma diferença absurda. E também, além dessa questão da periodização em si. Beleza, Chelsea. Eu já ia caminhar aqui porque realmente eu fiz vários podcasts sensacionais, mas isso está demais. Assim, eu acho que o pessoal vai comentar, dá pra gente estender para vários assuntos, porque eu me senti muito à vontade de conversar com você. Foi uma troca muito legal, mas você me falou uma coisa aqui que me traz uma outra pergunta que eu não posso fazer, que não combinamos nos bastidores. Você falou assim, 2 a 3 semanas. Pelo que eu ouço falar, um pouco eu estudo, às vezes a adaptação para a cetogênica ocorre num período um pouquinho mais longo. Então, inclusive nas primeiras semanas, é até esperado, é por isso que a gente escolhe uma etapa propícia da periodização, para essa pessoa não desanimar, não muito próximo de uma prova, né? Porque assim como a adaptação ao treinamento, quando você põe uma carga mais alta no supino, essa pessoa vai ter ruptura de fibra, dor muscular tardia, né? Até se adaptar. Então você falou 2 ou 3 semanas para ver se a pessoa se enquadra. Será que esse enquadramento às vezes não pode ser um pouco mais longa? Porque talvez eu seja um exemplo vivo que eu esperei exatamente 1 ou 2 semanas e falei, não, eu não nasci para isso. E às vezes eu nem sei se eu nasci para isso ou não. Você acha que 2, 3 semanas já dá para saber? Ou às vezes tem pessoas um pouco mais? O que você indica? Fala sobre isso, que agora a minha cabeça deu um trevo aqui. Primeiro que não existe nenhum estudo científico, até onde eu sei, que fale um tempo certo, né? Então, assim, existem estudos, eu tenho um pupurri depois, eu posso até dar uma revisada. Existem estudos que falam 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Sim. E tem estudos de 2 e 3, 4 semanas também. Por que eu falo que eu normalmente jogo 2, 3 semanas? Porque, e isso já vem um pouquinho da experiência prática. 2 a 3 semanas para um estudo parece pouquíssimo tempo, mas de vida e de sufoco... Comportamental também, né? O que a pessoa está vivendo ali, o afetivo social, né? Exato. É uma eternidade, né? E quem se adapta a esse tipo de plano, é muito visível a diferença, esse divisor de águas. Quem se adapta, vai ter, eu vou entrar num outro adendo depois, vai ter uma adaptação, um conforto já em 1 semana com esse tipo de alimentação. E quem não se adapta, é igual você falou, fez 1, fez 2, mas ainda tá com dor de cabeça, ainda não tá treinando legal. E isso também diz muito do qual foi o encaminhamento para esse plano. Se eu saio de uma dieta em que eu consumo 250 gramas de carboidrato por dia para uma de 50, é lógico que eu vou sofrer. É lógico que vai me dar dor de cabeça, que eu vou sentir fadiga, que vai me dar câimbra, vai me dar um mau humor desgraçado, né? Então, ninguém vai se adaptar nesse cenário. O que eu normalmente faço aqui é ir caminhando para essa redução gradual, né? Então, você ir diminuindo esse carboidrato aos poucos, mas mesmo assim, a gente consegue perceber que aquela pessoa que está respondendo a 15% ou 20% de carboidrato no plano, que seria uma dieta low carb, né? Que tem frutas, que tem batata, que tem um arroz, que você consegue colocar inclusive uma tapioca, uma palatinose. Essas pessoas, quando a gente dropa para 5% de carboidrato, que seria a dieta cetogênica, você não vê nenhum benefício, você não vê nenhum resultado além. Você fala, nossa, entre deixar a pessoa em 5% de carboidrato e 15, 20, que ela tá bem adaptada, tá confortável, por que eu vou fazer essa restrição? Perfeito. Né? Por que eu vou puxar isso? Então esse é um ponto legal. E um outro ponto da pergunta anterior, que eu já vou jogar a bola para ver se você aceita ou né, se dá tempo da gente conversar disso, é a questão do o que mais envolve fazer uma dieta cetogênica, porque a gente foca muito também no então essa é a composição de macronutrientes para esse treinamento, para essa periodização, mas a gente esqueceu de falar, além da genética da pessoa,
corpo é aquele naquele momento, em questão de inflamação, em questão de digestão, em questão de parte gastrointestinal, né, como um todo, parte hepática, detox hepático. Então, que corpo é esse? A dieta cetogênica, ela bagunça muito esse metabolismo, esse organismo. Então, se eu não tenho todo esse processo digestivo, absortivo e anti-inflamatório bom, eu também não vou me adaptar a uma dieta cetogênica. Ah, perfeito, Chelsea, perfeito. Nossa, e a minha cabeça abre mão aqui pra gente fazer vários podcasts, várias conversas, né? E talvez seja assim, é mais o que eu vejo até no dia a dia, né? Mais do que a pessoa se adaptar à dieta, é a dieta ser adaptada à pessoa, né, Chelsea? Então talvez esse seja o pulo do gato, né? Eu tenho um exemplo vivo em casa. Então, assim, a Tati, desde que a gente começou nosso relacionamento, ela enjoa de ver o meu café da manhã. O cheiro começa a ir pela casa e eu preciso, né, eu comer um pouco melhor para ela. E ela ao contrário. Então, assim, ela vai para ela fazer exercício sem comer, é uma coisa super natural. Então, se nós dois passarmos por uma nutricionista, talvez o meu passo seja galgado, como você disse, passo a passo, restringindo um pouco, ver quando eu respondo. E com a Tati, ela já tem aquele perfil, talvez você entre numa coisa mais próxima à cetogênica, de acordo com como ela é conduzida na literatura, é isso? Isso, principalmente... É o que você falou, o profissional ele tem todas as ferramentas e ele vai escolher uma ou outra ferramenta de acordo com o feedback de quem está na frente dele, né? Então, a anamnese é a parte mais importante de uma consulta nutricional, porque é ali que eu vou tentar entender o máximo que eu conseguir, vou gastar todo o meu tempo de consulta fazendo pergunta e não dando resposta, né? Para eu conseguir entender você no maior detalhe possível, para saber qual que é a dieta que vai se adaptar aos seus objetivos e ao seu corpo naquele momento, né? Então, eu acho que esse é o grande pulo, é você entender quem está na sua frente para saber quais das várias ferramentas que você tem que utilizar e entendendo também que, assim, elas não são congeladas, eu posso fazer mescla entre elas, né? Então, eu não preciso fazer a cetogênica de 5%. Se eu quiser fazer uma cetogênica de 8,6%, beleza, eu faço, né? Ótimo. Então, também isso, entender que não existe esse protocolo. Exatamente. E é o estado de arte do profissional que tem que brilhar também, né? Que eu costumo falar. Chelsea, tá sendo muito legal, mas pra gente encaminhar pro final e não deixar o pessoal sem resposta, sem uma coisa mais diretiva aqui, como se fosse um bate-pronto aqui, eu queria que você fechasse esse nosso papo extraordinário, falando assim, de forma mais prática possível. Lógico que eles vão relevar tudo que nós discutimos, voltem lá ao começo do podcast, mas assim, quais são os benefícios da cetogênica e os possíveis prejuízos? Liste pra gente de uma maneira que você acha que fique mais diretiva, mas se você quiser fazer algum adendo para não ter dúvida e interpretação, fica à vontade pra gente fechando. Vamos lá, vou tentar não ser mal interpretada. Os benefícios da dieta cetogênica num início, né, numa base de macrociclo, seria a adequação da composição corporal e a adaptação da biogênese mitocondrial. Então, desse corpo começar a entender que trabalhar com um maior percentual de gordura na alimentação é interessante. E não necessariamente gordura saturada, vamos pegar esse pontinho também que dieta cetogênica não quer dizer ovo, bacon e queijo amarelo, né? E carne vermelha. Existe muito para trabalhar, tem muito alimento que dá para trabalhar. Mesmo numa dieta vegana dá para trabalhar uma dieta cetogênica. E quais são os maiores prejuízos? Que essa restrição demasiada do carboidrato, ela acima de tudo vai te deixar numa performance submáxima. Então você não vai estar na sua melhor performance se você faz uma restrição de carboidratos. E dentro de um alto volume de treinamento, você prejudica muito a recuperação muscular. E quando a gente tem esse volume, eu preciso dessa recuperação para treinar bem no dia seguinte. Se eu não tenho essa recuperação, as minhas chances de lesão são maiores ou de queda da imunidade. E também o último ponto que a gente colocou, que é essa parte da resposta neural, né? Que o cérebro ele também gosta muito de carboidrato e que essa redução do carboidrato, eu já vi muita gente com sonolência, já vi muita gente que ficou horas dormindo depois de um treino, ou seja, é quase que um estadozinho de coma leve, né?
e sem contar essa questão do ficar abobalhado também. Muito legal, Chelsea. Não dá pra gente... Você foi perfeita em não responder de maneira nua e crua, porque se você para ali nas primeiras frases, né? Aí pega o atleta de endurance e aí o olho brilha, né? Porque você falou os benefícios, redução ponderal de peso e biogênese mitocondrial, quer dizer, é o sonho de qualquer atleta, né? Então quando a gente fala na redução de peso, a gente pensa na relação peso-potência, que é o sonho de qualquer ciclista ou corredor, e quando a gente fala na biogênese mitocondrial, é a caixinha de combustível nosso, a caixa preta, se aumentar a quantidade de mitocôndria. Imagina para um atleta de endurance. E foi muito legal, porque você respondeu os benefícios, mas já foi falando dos possíveis prejuízos para isso não ser feito à torto ou à direito. Então me fala se é isso e já depois de você falar pode deixar os seus contatos, agradecer o pessoal aí, falar onde te encontra. Obviamente eu sei na Clínica Ativiceira aqui que a gente trabalha como vizinhos, então nada substitui eu poder pegar o nosso paciente, o nosso aluno e vir com ele pelo braço, olhar no seu olho e discutir, mas fala onde a gente se acha e fecha esse assunto aí. Obrigado de coração, foi fantástico e se prepara para as próximas. Literalmente pegar o paciente na mão e trazer, né, pro cuidado do próximo. Sandra, agradeço muito o convite, agradeço pelo papo, acho que é sempre muito questionado isso, né, então foi gratificante poder ter esse espaço para poder falar a respeito da dieta cetogênica e do como ela se aplica no esporte de endurance. Falando então um pouquinho mais dos meus contatos, o nome é Chelsea, igual time de futebol britânico, Bressler o sobrenome, então fica difícil não me achar em rede social assim. E o Instagram tá @nutricionistachelsea, para quem quiser mandar e-mail também fica à vontade, é brb.chelsea@gmail. E aqui na Clínica Ativiceira em Vinhedo, que também é só bater na porta e a gente sempre que tá disponível bate um papo. É isso aí, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, pessoal, foi sensacional. Deve ser por isso que a Chelsea é diferente mesmo, né? Pelo nome e sobrenome, a gente vê porque, como ela é diferente no atendimento, no profissionalismo, na ética. Obrigado, Chelsea. Nos vemos no próximo podcast, Resistência Podcast. Um grande abraço.